Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais um vídeo no nosso canal. E toda honra e toda glória ao nosso Deus, sempre ao eterno, único Deus. Gostaria de pedir para vocês que curtam o nosso canal, que compartilhem, que dêem um parecer aí nos comentários abaixo, para que esse canal venha cada vez mais se desenvolver, cada vez mais crescer, para que a gente chegue até cada pessoa que se identifique conosco, né? E é tão importante porque é fundamental a gente ter essa interação juntos, a gente não deve ficar sozinhos. Então a gente tem essa oportunidade hoje pela internet, da gente não ficar sozinhos, né? Com essa interação, com os contatos, a gente sempre pode ter contato entre si. Eu sempre deixo abaixo aí na descrição o número do meu celular, tá? É para os grupos de mulheres que tem tanto no Telegram como no WhatsApp. A mulher que deseja participar, seja muito bem-vinda, é só entrar em contato, ok? Vamos lá. Eu ouço muito falar, até porque eu lido, como vocês sabem, eu lido com muitas mulheres, enfim, faz parte da minha missão. E hoje, cada vez mais, com a situação que se encontra no nosso país, né, com a situação de novos governos, enfim, não era como a gente queria, mas sempre tudo é para o bem e o Eterno sabe todas as coisas. E Ele está no controle de tudo, querendo a gente aceitar ou não. E claro que é muito mais fácil, como é que eu vou falar para vocês? Gratificante, confortante, a melhor palavra, a gente colocando nas mãos dele, porque ele vai nos conduzindo, vai nos orientando, vai nos mostrando realmente os porquês que a gente ainda não entende. E conforme essa confiança, a gente vai tendo essa visão, né? Vai saindo toda essa fumaça ainda de nuvens que nos atormentam, que é a própria severidade, o próprio pecado, enfim. Até porque da onde a gente veio, enfim, nos bloqueia, ok? Quanto mais a gente ter essa conexão com o Eterno, nas nossas rezas diárias, na nossa doação, na nossa busca, com sinceridade, com muita humildade, o Eterno vai nos mostrando. E eu senti muita necessidade, eu vi até pelos estudos rabinos, enfim, a necessidade de falar para vocês sobre muitas pessoas estão cada vez mais depressivas, cada vez mais injuriadas, cada vez mais indignadas, revoltadas com o que está ocorrendo nessas semanas, enfim, sobre todo esse processo de política, né, sobre todo esse caos que está se criando, né, cada vez maior e mais ao nosso redor, nosso meio, assim. Enfim, nós fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte desse país, nós fazemos parte desse governo num todo. Então, o que acontece, gente? A necessidade de questionamento, de porquê, como que vai ficar, isso constrange, isso abala muito o nosso emocional, certo? Isso não tem como a gente dizer que não. Somos todos seres humanos, todos imperfeitos e temos muita insegurança, sim. Cada vez que acontece algo novo, sendo para nós bom ou não, apesar de sabermos que tudo é para o bem e é muito mais fácil falar, nos assusta. E conforme, se nós não tivermos realmente essa busca sincera com o Eterno, e quando eu falo busca sincera, é a vontade real de dizer: Eterno, só em Ti eu confio, está nas Tuas mãos e eu não sei o que fazer. Me dê sabedoria com muita humildade para que eu possa saber o que eu tenho que fazer e, no mais, confiar somente em Ti, né? Porque, claro, a nossa parte a gente tem que fazer. Então, nossos questionamentos sobre o amanhã, o futuro, o que vai acontecer conosco, se realmente eu vou ter clientes para atender, se eu vou ter ainda meu emprego, todas essas perguntas acumulativas, ela nos deprime, tá? E isso é um erro muito grande que a gente vai fazendo contra nós mesmos. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente não permite que ele pare. Então a gente vai acumulando pensamentos de manhã, à tarde, à noite. Eu deito na cama e fico pensando: será que amanhã eu vou estar empregada ainda? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser na nova semana, novo mês? Tá mudando todo, né,
todo o processo de governantes, e muitas coisas estão mudando, e pelo que a gente vê, que a gente realmente tenta ter uma noção, está caótico. Como é que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos, da minha família, enfim. Isso é normal como seres humanos, mas não deve ser nosso foco. Por favor, não foque nisso. Tente o máximo possível controlar a sua mente, desfocando isso, todos os pensamentos que são negativos, que nos atormentam, porque eles começam a criar bloqueios e a ocasionar muito medos. E quando a gente tem medo, para tudo, paralisa. Você não vai para frente, você não vai para trás, nada, você não consegue reagir. Eu sei muito bem disso, tive prova disso várias vezes, principalmente quando eu tive depressão severa. Então, assim, o medo, ele é terrível. E, infelizmente, ou felizmente, enfim, gente, a gente sabe que tudo é pro bem, mas que a maioria das pessoas que estão aí no foco de redes sociais, a mídia, enfim, o governo em si, eles trabalham para ter controle sobre a massa, para ter controle sobre o povo através do medo. Sempre foi, né? A gente não é ingênuo para saber que não foi, que sempre existiu isso, desde que a gente era idólatra dos dogmas, as igrejas, enfim, as denominações sempre conseguem as coisas, conseguem manipular o ser humano através do medo. E, de fato, conseguindo manipular através do medo, você não consegue fazer mais nada. Então, você só obedece. E você mal respira, né? Você não pensa, você vira um robô, uma marionete. Então, isso que a gente tem que parar. Confiar no eterno. O futuro, a gente sabe, nós realmente sabemos, a gente já ouviu, tá na Torá, o eterno, o futuro pertence a ele. Somente a ele. Então, não adianta a gente começar a pensar coisas do amanhã que não resolve nada e nos desgasta e proporciona várias doenças, como a gente está vendo aí, vários problemas de ansiedade muito sérios, que gera depressão, gera pânico e outras patologias. Então, vamos focar realmente em fazer a nossa parte. Eu tenho o meu emprego, o Eterno realmente sabe que eu preciso desse emprego para trabalhar, para sustentar meus filhos, para me sustentar, enfim, está nas mãos dele. Até aqui, dependendo da sua idade, 20, 30, 40, 50, 60 anos, o Eterno não te abandonou. Você tem uma moradia, pagando ou não aluguel, você tem essa moradia, você está comendo. Mas eu não como, né? Eu não sei o que é para vocês hoje, o que seria fartura. Fartura para mim é não faltar realmente o pão, a necessidade que você tem. Então, assim, não faltando, você consegue se manter com o pão, consegue se manter com roupa, consegue se manter pagando a sua luz, a sua água. É difícil, é estreito, com muito, né, luta, suor, enfim, não tem o porquê de reclamar, porque você consegue. Até a esse momento, o Eterno lhe protegeu, o Eterno lhe proveu, entendeu? Dando-lhe saúde, dando trabalho, dando a oportunidade de você se manter. Se até aqui você confiou, querendo ou não, se você começa a analisar, se até aqui não lhe faltou o necessário para a sua vida, Baruch Hashem. Por que você acha que daqui em diante vai lhe faltar? Porque você depende realmente de um presidente? Porque você depende realmente de um governante? Porque você realmente depende de um homem? Isso é o nosso maior erro, sabe? As brigas na internet, as discussões, eu sempre tento fazer novamente, quase tocando no mesmo assunto dos vídeos, porque eu vejo muito isso e ouço muito isso. Realmente eu não sei se todas conseguem ver o vídeo ou entender o vídeo. Eu sempre peço para o Eterno para que isso, o que eu venha falar, seja conforme a direção e orientação dele, para que possam vocês entender, como eu consigo entender, que tudo está na direção do Eterno e que ele realmente quer que você confie nele. Se até o momento não lhe faltou nada, não vai lhe faltar nada mais do que nunca, principalmente porque hoje você
monoteísta, você acredita num único Deus, você não está acreditando num Deus de mentira, né? Numa fantasia, numa fábula. Entenderam? É difícil porque você foi doutrinado assim, mas passou, passado passou. Né? O amanhã passou, a gente nem lembra, não adianta lembrar, passou ou não, nem existiu, enfim. Pense que da maneira que você acredita, realmente o hoje está existindo e amanhã pertence ao Eterno. Então, assim, a preocupação que a gente tem que ter é agradar ao Eterno, não com medo. Vou agradar ao Eterno para que não venha faltar isso e aquilo. Não, o Eterno, ele não tem como limitá-lo, Deus nos me livre, mas o Eterno é benevolente, misericordioso, né? Na idolatria, fazendo as coisas errôneas, o Eterno, ele manda chuva para os ímpios e para os bons, vocês sabem disso. Ele manda chuva e sol para todos. Então, assim, a gente não tem noção, não tem como mensurar a benevolência e a misericórdia dele, mas ele conhece cada coração, realmente ele sabe o que a gente pode fazer, o que a Fabrícia pode fazer e o que a Fabrícia não pode fazer. Então, não cabe a mim realmente ficar questionando o amanhã se ele sabe que eu não vou conseguir fazer, que eu não vou conseguir me manter, que eu não vou conseguir suportar. Pararam para analisar isso? O Eterno, ele que sabe disso. Então, ele quer que a gente busque ele, confie nele. E se essa massa de escuridão e negatividade está cada vez maior e pode vir a ficar cada vez maior, é porque o Eterno quer que todos comecem a clamar por ele, a pedir por ele, não por um governante, não por um homem, para que haja uma melhoria no mundo, melhoria no Brasil, melhoria na sua vida. Então, analise dessa maneira. A confiança no Eterno sempre foi assim. O Eterno não permitiu no Egito, aconteceu todas as pragas do outro lado do Faraó, e dos que confiavam no Eterno, no único Deus, ele protegia, era do mesmo lado, gente, do mesmo local, né? Então, assim, tudo que acontecia, a escuridão, as pragas, a água o rio virou em sangue, não acontecia com o povo de Israel, ali no Egito, e era no Egito. Então, assim, tudo isso que está acontecendo, que vai vir a acontecer, é para mostrar para a gente cada vez mais confiança e força em que a gente crê. Em que as pessoas que não estão tendo essa confiança, essa força, essa convicção, vejam por que a gente não está nos abalando. Aproveita essa oportunidade no seu dia a dia, onde você trabalha, com seu parente. Não fica fomentando. Nossa, e agora? Como é que vai ficar? Agora passou para isso, o salário passou para aquilo, a injustiça aqui, a injustiça ali. Por que você fica fomentando, Pedro, o correto, fomentando? Por que você fica colocando lenha na fogueira sabendo realmente que há necessidade disso, que o Eterno permite isso para que as pessoas o busquem, para que as pessoas vejam realmente o que está acontecendo? Não é mais, a gente não tem mais em quem confiar. Essa semana, hoje é segunda, semana passada eu entrei em contato eu lido com várias clientes, você sabe, e eu achei interessante uma cliente falar para mim, e eu absorvo muitas coisas, Baruch Hashem, por isso que é importante ouvir todos e ter a mente aberta, sem preconceito, se é espírita, se é cristão, se é kardecista, não, a gente tem que aproveitar o que realmente o Eterno nos capacita, aproveitar que deve somar. E essa pessoa, ela falou, né, poxa vida, né, as pessoas estão assim numa direção em que está tudo com desordem, né? A família hoje não, a família para as pessoas que não têm temor no Eterno, que não têm, como é que eu vou falar para vocês, que não querem as coisas corretas, então estão buscando coisas negativas. Você vê que a negatividade, a maldade, a perversidade está crescendo. E realmente que me deixou, que marcou bastante quando ela falou que isso está crescendo, mas que realmente as pessoas perderam a noção do que é certo. Vocês assim, tentem analisar como eu analisei. Quando ela falou isso, as pessoas perderam a noção do que é certo. Baruch Hashem, nós não. Então, assim, ela tem razão, é verdade. Então, assim, a gente fica julgando, fica falando, fica brigando, fica indignada, fica nervosa.
criando ira, Deus nos livre, desnecessária, puxando negatividade para nós, caos para nós, quando a gente fica se debatendo em algo que para as pessoas é normal, que para elas é o certo. Deus nos livre, é trapacear, é o certo adulterar, é o certo não ter educação e várias outras coisas. Esse é o certo para essas pessoas, que elas perderam a noção, entendem? Então assim, ó, está tudo esclarecido. Se essa pessoa, essa minha cliente falou isso, ela tem a noção, ainda tem a noção do que é certo e errado. Então assim, o que a gente deve fazer? Procurar ser luz nesse lugar e clamar ao Eterno todos os dias para que o Eterno tenha benevolência e misericórdia dos filhos dele, para que essas pessoas não venham perecer realmente nessa negatividade, nessa maldade e totalmente nessa escuridão, para que elas possam acordar. Mas realmente os Binenor judeus é que vão, essa é a nossa missão, fundamental para a época da redenção, para a gente fazer a diferença. Por que não mostrar desespero? Por que mostrar confiança, sorrir, levar paz, levar positividade para as pessoas? É muito fácil você falar, Fabrícia. Não é fácil, gente. O Eterno diz, não está na palavra, em nenhuma palavra, nem com os sábios, nem na Torá, enfim, que é fácil, que foi falado, vai ser fácil. Nunca foi, as histórias nunca foram fáceis. Para ninguém é fácil. Mas não é impossível. E sendo não impossível, é porque dá para fazer. Pode ser possível, deve ser possível. Então assim, você vai passar o que você tem, o que está transbordando na sua vida. Toda a negatividade, todo o caos, sabe? Eu vejo assim que é tão forte nas pessoas que ela procura mostrar, o caos tá chegando, vai ser totalmente escuridão, e aí vai ser Gog e Magog, a guerra, o conflito, o apocalipse. Gente, isso é uma loucura, porque isso que as pessoas sem a confiança no Eterno, sem conhecer o verdadeiro Deus, pensa, age, espera, entenderam? Até mesmo para que o ego é tão forte de analisar e pensar assim, viu, eu avisei para vocês, eu avisei que não deviam votar no fulano, eu avisei que não deviam, que deveriam para esse lado, para outro lado. Isso é que a gente aprendeu nos dogmas que a gente vivia. Eu lembro que da minha denominação, a minha que ia salvar, a minha que estava certa, e não é assim. Hoje eu vejo muito claro que não é assim, entende? Não depende de ninguém, de homem nenhum, de governo nenhum, para que mude a nossa vida. Depende de nós que estamos buscando o Eterno, que confiamos no Eterno. Depende da nossa busca, depende de como estamos nos portando, da nossa, como a gente se doa, qual é o meu dia a dia, como é que é o meu dia a dia. Isso tem que fazer parte da nossa vida diariamente, sabe? O Eterno, ele vai providenciando para você luz, vai providenciando para você positividade, vai mostrando para você que esse caos em que é grande a negatividade, é necessário, é essencial para receber muita luz e para que as pessoas acordem, para que os nossos parentes acordem, para que os nossos conhecidos acordem, para que os nossos amigos acordem. Porque, infelizmente, através da dor, a gente é assim, através da dor, ou choque de realidade, que a gente acorda, e muitos não acordam. Então, a gente tem que focar nisso, gente. Coisas boas, pensar bem, confiar. Eu não vou dar mais doação, não vou mais dar tzedakah, ajudar, porque eu não sei como é que vai ser o meu mês, se eu vou estar trabalhando ou não. Eu ouço isso, que isso? Não pertence a mim, o dinheiro não é meu, o Eterno empresta para mim fazer doação. O Eterno empresta para mim saber administrar. Não pertence a mim o amanhã, o Eterno vai permitir que eu passe fome? O Deus que eu creio quer que eu sofra? O Deus que eu creio quer que eu passe fome e dificuldade? Vocês pararam para analisar isso? Olha só a nossa mesquinhez, olha a nossa prepotência. Jamais eu quero o melhor para os meus filhos, o melhor do melhor. Então, quem sou eu? Pensa, o Eterno, ele quer o que pra gente? Então a gente cai, levanta, conserta, arruma, aprende, mas estamos aqui e temos que cada vez mais
Isso tudo vai fazer com que a gente evolua. E não que a gente comece a regredir, né? Por qualquer coisa a gente fica, não quero mais nada, não quero fazer mais nada, não vou ouvir mais fulano, muito fácil outro falar, sempre com picuinhas, com coisas mimizentas, com justificativas sem nexo. Então, assim, eu creio, o Deus que eu creio é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e toda a história vem falando que o Eterno não desampara os seus. Se você passa por dificuldade, se eu estou passando por alguma dificuldade na minha vida, no relacionamento, Deus nos livre, alimentação, saúde, alguma coisa, é necessário para que eu venha acordar e veja onde eu estou errando, e principalmente pela falta de confiança no Eterno. E tá mais nítido agora, porque o desespero tá maior. E é claro, né? A gente vê pela vacina, a gente vê pelo Covid, o desespero das pessoas. E no que elas apostaram a vida delas e confiaram? Na vacina. E hoje, mais do que nunca, o que elas estão confiando? No governo, no homem. Gente, é no Eterno. Ele, somente a Ele, é toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Mas nós temos que viver isso. Não só falar, a gente tem que viver a nossa vida, demonstrar isso na nossa vida, essa confiança em que as pessoas só vejam negatividades. Elas estão vendo a negatividade, a gente não pode ficar vendo a negatividade. A gente tem que ver que tudo é pro bem, colocar isso na mente, trabalhar direto que tudo é pro bem, que o Eterno provê tudo, sempre proveu pra gente. E que Ele quer que todos os seus filhos procurem Ele, para que Ele possa realmente se revelar para essas pessoas. Então não adianta você lamentar, não adianta você chorar, não adianta você bater perna, não adianta você reclamar, murmurar e brigar em redes sociais, discutir, porque você só atrai o que você está vivendo. Você tem que viver coisas boas e não uma vida de mentira. Uma vida de mentira é você falar uma coisa e viver outra. Então assim, eu procuro ter muito cuidado nos meus vídeos por causa disso. O que eu vou falar para as pessoas hoje? Como é que está a minha vida? Eterno, me ajude a ser uma pessoa melhor. Sempre devemos pedir, Eterno, nos ajude a ser uma pessoa melhor. Tenho mil e muitos defeitos. Nossa, diariamente eu luto contra a minha má inclinação, contra os meus fantasmas, e eu sei que você também luta. Só que assim, hoje eu vejo que a minha luta diária é uma luta assim de descanso. Porque, claro, eu vim de muita sujeira, tem muita coisa para aprender. Cada dia, Baruch Hashem, eu vou aprender. E a gente vai aprender sempre. E o importante é a gente prosseguir, evoluir. E não ficar estagnado ou então regredir. E muitas pessoas estão regredindo por causa do ego, por causa da falta de confiança. O que que você passa, o que eu passo, pertence a mim e a você e ao Eterno, somente a Ele. Então a gente tem que confiar no Eterno. Muitas pessoas questionaram, nossa, né, o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro foi embora, o Bolsonaro ia ajudar isso, ajudar aquilo. Que, gente, para mim isso tudo foi tão bom, eu vou relatar aqui para vocês, porque realmente eu votei nesse governo e realmente eu não me decepcionei com o Bolsonaro homem, mas foi algo assim, uma sentença muito grande na minha decisão, porque eu estava até analisando e conversando com a família. A gente aposta tanto, querendo ou não, a gente aposta no homem para que ele venha fazer algo por nós. Mas o Eterno está deixando bem claro que eu, com o Eterno, tenho que fazer a cada dia, fazer a diferença onde eu estou. E o que ocorreu? O que ele fez? Né? Um combatente, um militante, foi embora. Né? O que ele fez pelo aquele povo que ficou 3 meses lá fora, que foi preso? O que ele fez pelo povo aqui? Né? Então, assim, ele fez o que ele pôde fazer, ok. Mas Fabrício esperava algo mais. Porque a gente, né, vê assim que as pessoas, os governantes, as pessoas, um general, um combatente, né? Eles não fogem à luta, nunca. Podem morrer da vida, mas não fogem à luta. Mas essa mentalidade não existe para as pessoas realmente que não confiam no Eterno. Então, assim, o Eterno deixou bem claro que não é o homem que vai mudar nada, né? E Deus nos livre, eu não estou para julgar a posição de que ele foi embora e deixou o povo, enfim. Eu vejo que azar do povo que
largou o emprego, largou família, pegou chuva, pegou sol, fez, né, ficou ali esperando o Salvador, que é um homem. Tá mais claro do que nunca, gente. Só se desenhar, nem sei se resolve desenhar para as pessoas tentarem entender que não é o homem que vai fazer nada por nós. O Eterno está deixando bem claro. Puxa, agora vem mais, né? Agora vem a oposição, vem a negatividade, tudo é para o bem. Nós temos que aprender a confiar no único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sem intercessor. Quando eu saí da idolatria, eu não tenho mais J sem intercessor, eu conheço pessoas que não têm mais a Maria de intercessora, mas tem um governante, mas tem um líder, não é? Que confia no homem. Então, assim, essa confiança da nossa vida, do nosso futuro, pertence ao Eterno. Nós temos que fazer a nossa parte em confiar que o Eterno dirige a nossa vida. Quem a gente deve ouvir, o que a gente deve fazer. Totalmente essa confiança no Eterno. Então, chega, não pense em desespero se você vai ficar desempregado, se você vai ficar doente. Não pense nisso. Tudo isso atrai. Pense sim que tudo é para o nosso bem, que a revelação do Mashiach está muito próxima cada vez mais e que a gente tem que confiar totalmente, cegamente. Sabe, você já parou para pensar que quando você, não sei se vocês já passaram, eu já passei assim no fundo do fundo assim do poço, para mim foi o fundo do poço e que eu não tinha mais o que fazer. É desgastante e desnecessário que o Eterno permita que isso venha acontecer novamente na minha vida? Não, né? Então, é óbvio, ele permitiu para que realmente eu acordasse e visse, poxa, eu preciso dele. Não tem mais o que eu vou fazer. Eu confio no Eterno, mas eu vou fazer a minha parte. Não, eu confio nele. Eu vou fazer o que me pertence. E o milagre, gente, realmente é aquele que a gente não tem o que fazer, que a gente não pode fazer, que a gente não consegue fazer. Fora isso, que a gente pode fazer, deve fazer, tem que fazer, a gente faz. Então, confiança no Eterno, busca diária no Eterno, amanhã pertencer ao Eterno, não ficar sujando e mentalizando coisas negativas, evite postar coisas de políticas, isso pertence, está nas mãos do Eterno, todas essas coisas. E a gente tem que confiar e passar para as pessoas que nós estamos tendo um mundo realmente que está sendo limpo, que está sendo escancarado e mostrado para todos. Gente, falando sobre aquele cidadão lá, né, que é tal de Alexandre, falando dele, muitas pessoas têm uma raiva, uma ira, um ódio dele, já fiquei, né, várias vezes, por que não pega aquele homem, enfim. Mas eu parei para analisar e por que aquele homem está lá, prevalecendo, mandando em tudo, controlando tudo? Pararam para analisar que é para o bem de todos? Pararam para analisar que se ele não foi derrubado, que todos eles que estão lá são iguais a ele? Vocês podem olhar agora partidos modificando, as pessoas voltando atrás, as pessoas que eram da direita agora, tipo, né, o que tá bom para mim, o resto que se exploda. Analise dessa forma, que é a forma correta de analisar, que o homem sem o Eterno, ele se corrompe. Não tem como. Tá aí nítido. E se ele está prevalecendo lá, é para mostrar que realmente cada vez mais somente é o Eterno. A gente deve confiar. E não a nenhum homem. Que ele vai mudar, vai entrar tanto, vai mudar. Não. Então, se está prevalecendo a negatividade, que tem muita gente no meio dela. E para isso, tem que haver uma grande limpeza. Então, cabe a mim e a você clamar ao Eterno por misericórdia, fazer a nossa parte como monoteísta, como Benenoa, cumprir a nossa missão, levar positividade, levar esperança, levar alegria e coisas boas, aproveitar essa oportunidade mais do que nunca, para que logo o Mashiach se revele. Espero de coração que vocês possam ter entendido, que o Eterno continue abençoando a cada um, a cada lar, que possa se fazer presente cada vez mais nas nossas vidas, que possa nos conceder muita misericórdia e benevolência. Sabe que é muito importante a nossa busca com Ele, que Ele nos ama muito, que você não está sozinho. Lembre-se, você não está sozinho, o Eterno sempre está te ouvindo e de uma forma ou outra Ele tem como falar conosco, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!